Vamos lá, filho. Qual o nome do livro que você está lendo? Em qual capítulo você parou? O que você está achando? Me fala aí um pouco do resumo. O livro que eu estava lendo é sobre futuros homens. Uhum. Eu parei até o capítulo 6. E, pelo que dá a entender, no capítulo 1, ele vai falar sobre o que as crianças devem fazer para se tornarem futuros homens, o perfil que elas devem seguir, como pais, como pastores e etc. Uhum. E ele vai falando sobre agricultores e salvadores, né? Que no caso, agricultores são pessoas que constroem famílias, que modelam seus filhos para se tornarem futuros homens também. E salvadores, que na tradução também seria pastores, né? Salvadores porque os pastores, eles tentam nos guiar até a Deus, né? Até Deus. Então ele fala sobre salvadores, mais traduzindo é pastores, né? E aí ele falou que esses dois caminhos podem ser seguidos da mesma maneira, tanto pastor quanto agricultor, que é pai e salvador. Aí, no final, ele vai tratar que se a gente seguir esses perfis, podemos se tornar grandes homens, né? E aí, no capítulo 2, ele vai falar sobre um assunto que tem acontecido muito hoje em dia, que é sobre a efeminação e a masculinidade falsificada. A efeminação, no caso, é homossexualismo, pessoas que, infelizmente, ficam com homens também. E aí ele vai falar que isso foge dos padrões da Bíblia, porque Deus criou o homem e a mulher para que eles se reproduzissem e assim por diante. E aí, por causa disso, ele trata isso como uma postura de mulher, né? Porque eles ficam, não sei o que, ficando mais como fugindo do padrão de homens, assim. Masculinidade falsificada. São pessoas que não são homossexuais, que podem até ter filhos e etc. Só que no caso, eles não tomam uma postura de liderança, são fracos, são medrosos, não têm coragem, provavelmente nem se alistam no militarismo. E isso é conhecido como... Isso tá no livro? Tá. Sério? Como masculinidade falsificada. Não se alistam? Tipo, porque ir pra guerra, pra defender o seu país, seria uma coisa de coragem, assim. E quando ele fala sobre medrosa, ele também fala de como se não alistar no exército, ter medo de fugir dos padrões que ele foi feito para defender o país, né? E aí, ele fala que homens de verdade têm coragem, são os cabeças da casa, eles não têm medo e eles são fortes na questão de defender como seu país. No terceiro capítulo, ele vai falar sobre um lar pactual, ou um lar que tem comunhão com Deus. Um lar, assim, são lares que não tem brigas, tipo, bater e tal. E ele também vai falar sobre uma coisa que... Como assim, bater e tal? Tipo, filho brigar com filho por motivos idiotas, tolos. E aí ele vai falar que isso pertence ao maligno, né? Filhos que não são amigos, que eles não se brigam toda hora, né? Na questão também da mãe querer comandar mais a casa, dela não auxiliar o marido, que a gente sabe sobre os papéis que top, de cada esposa. Porque os pais, eles foram feitos para ensinar os filhos também a ensinar eles com amor, né? Que também é um tema que ele fala sobre corrigir os filhos com amor, que é no caso, não quando o filho tá chorando, birrento, assim, etc. Você não dá balinha, televisão, agradar o filho, porque isso você faria odiar seu filho. Você odiaria seu filho. Mas se no caso você corrigir ele, como a Bíblia ensina, que no caso é a repreensão, você está corrigindo ele com amor para ele parar de fazer birras e etc, para ter o que ele quer, né? E aí, sobre esses temas dos papéis que os filhos, que as mães e que os pais devem ter em casa. As mães, elas devem auxiliar o seu marido, preparando roupa, fazendo comida e etc, assim, para auxiliar o marido em casa. Enquanto os pais, eles têm
o dever de ensinar seus filhos a como se tornar pais na vida, né? Porque para isso que eles são feitos. Filhos, obedecer aos seus pais, darem obediência a eles, né? Respeitar também, não ficar gritando com eles, né? Com os pais, porque senão... Então, é isso que ele vai falar sobre esses papéis, né? Depois, outro tema que ele vai falar, que no caso é o quarto tema, é sobre o chamado ao pai, né? Que, no caso, esse chamado ao pai é ir à igreja, adorar a Deus, serem pastores. Não é obrigatoriamente aos pais se tornarem pastores. Só que no caso, se vocês se tornarem pastores, é até melhor para a própria comunhão com Deus e com a sua família e com a própria igreja, né? E aí ele vai falar que cada pessoa tem um dom, uma vocação que Deus deu a elas. Vou dar um exemplo aqui sobre uma pessoa conseguir falar muito confiantemente lá na frente, quando ela for pastor. Ela pode ser, quando não pode ser. Mas se você seguir o que Deus fez para você ser, quando pastor, você está seguindo o que Deus mandou você ser. Tipo, ter um dom especial para ter confiança lá na frente, quando você for pastor, né? Não ficar gaguejando e etc. Então, cada um recebeu esse dom, e isso também é um chamado ao pai, né? E também cuidar da sua comunhão com Deus, não se perder por mentiras, em pecados diariamente. E aí ele vai falar de uma coisa que eu acho interessante também, que no caso todo ser humano, ele é pecador. Então sim, a gente, mesmo sendo filho de Deus, a gente ainda pode pecar. Só que, diferente das outras pessoas, a gente pode ter a opção de se arrepender a Deus. E aí ele vai falar sobre... É isso, deu entender. Não, pode falar, filho. Tá. Sobre jejum e etc. De ter mais convivência com Deus em casa. No sentido de fazer dos filhos, que é mais para as crianças. Fazem devocionais, ler a Bíblia. E ele fala que você não precisa ler a Bíblia inteira um dia somente. Você pode ir ela a cada 2 livros, 2 capítulos por dia e etc. Assim que ele vai falar. Mas esse tempo que você dedica a Deus, já é um momento de comunhão com Deus. Um momento que você também pode fazer jejum. No caso, é não se alimentar em comida. Ficar sem comer para se alimentar em espírito. Então, é isso que o capítulo 5 vai falar. E os demais capítulos vão dizer assim pra nós. Fez com bom dia. Você leu até o fim, então. Parabéns.